minha experiência como vendedora e como uma gerente Karen destruiu tudo. Olá, me chamo Letícia, tenho 28 anos, e hoje vou contar como foi minha experiência como vendedora em uma grande loja de varejo, desde os primeiros desafios até os momentos mais difíceis que vivi no trabalho. Espero que minha história ajude outras pessoas que passaram ou estão passando por algo semelhante. Tudo começou quando terminei o ensino médio e não passei no vestibular. Foi um momento difícil para mim, pois eu tinha expectativas altas e sonhava em entrar na universidade. Sempre me esforcei durante o ensino médio, estudava à noite e fazia cursinho nos fins de semana. Meus pais sempre me apoiaram dentro do que podiam, e me prometeram que, se eu passasse, fariam o possível para me ajudar com materiais e o necessário para estudar. Mas eu não passei. Foi aí que meu pai chegou em mim e disse com toda a sinceridade: "Filha, agora você precisa trabalhar." Aquilo me atingiu de forma dura, mas realista. Eu queria muito continuar estudando, mas também sabia que precisava começar minha trajetória profissional e ajudar em casa. Fiz meu currículo, que era bem simples, já que eu nunca tinha trabalhado. Imprimi umas 10 cópias e coloquei dentro da minha mochila junto com uma garrafinha de água. Peguei o ônibus até o centro da cidade, foram quase 40 minutos de trajeto. O centro era um lugar cheio de vida, mas também de contrastes, muitos comércios, calçadas sujas, barulho de buzinas, moradores de rua dormindo embaixo das marquises, ambulantes vendendo de tudo, e um calor de quase 30 graus. Eu fui com minha melhor roupa, tênis limpo, calça jeans e uma camiseta rosa com um logotipo discreto. O coração estava apertado, mas cheio de esperança. A ideia de buscar um emprego sem nunca ter trabalhado antes me deixava ansiosa. Eu não sabia exatamente o que dizer quando entrava nas lojas. Às vezes, só mostrava o currículo e perguntava se estavam contratando. Mas eu sabia que precisava tentar. Que aquele era o primeiro passo de muitos. E eu estava disposta a dar todos eles, um por um, mesmo que o caminho fosse longo e difícil. Passei o dia todo andando de loja em loja, entrando nos estabelecimentos, perguntando se estavam contratando e entregando meu currículo. Algumas vezes, os funcionários simplesmente pegavam o papel sem sequer olhar, em outras, perguntavam rapidamente sobre minha experiência e, ao ouvir que era meu primeiro emprego, me davam aquele olhar de desânimo. Mas eu continuei tentando, de loja em loja, insistindo, porque eu sabia que precisava de uma oportunidade. Os dias foram passando e nada. Nenhuma ligação, nenhum retorno. A cada dia que se passava, minha esperança diminuía um pouco, mas eu não desisti. Continuei refazendo o mesmo percurso, entrando nas lojas que ainda não havia visitado e perguntando novamente naquelas que já tinha passado, na esperança de que alguém me desse uma chance. Quase um mês depois, quando eu já estava começando a perder as esperanças, o telefone fixo da minha casa tocou. Era da loja de eletrodomésticos onde eu havia deixado o currículo semanas atrás. Do outro lado da linha, uma voz firme perguntou se eu poderia comparecer para uma entrevista na sexta-feira de manhã. Meu coração disparou. Eu disse sim sem nem pensar, com a voz trêmula de emoção. Era a primeira vez que eu seria entrevistada para um emprego de verdade. A noite anterior foi de pura ansiedade. Mal consegui dormir, fiquei ensaiando respostas para possíveis perguntas, imaginando como seria a entrevista, o que deveriam perguntar e como eu deveria me portar. Na sexta-feira, acordei cedo e fui para o endereço indicado. O prédio comercial era grande, o andar do RH tinha um ambiente silencioso e profissional. Assim que cheguei, anunciei meu nome na recepção e esperei. Meu coração batia forte. Quando fui chamada para a sala, vi 2 pessoas sentadas à mesa com meu currículo em mãos. Eles começaram a fazer perguntas sobre minha vida, meus estudos, minha disponibilidade de horário e até mesmo sobre meus sonhos e planos para o futuro. A cada pergunta, eu sentia a pressão aumentar, mas tentava manter a calma e responder da melhor forma possível. Eles também me explicaram sobre a rotina da loja, as escalas de trabalho e os produtos que eu venderia caso fosse contratada. Depois de longos minutos de entrevista, que pareceram horas, um dos entrevistadores olhou para mim e disse com um sorriso no rosto: "Letícia, você está contratada. Bem-vinda à nossa equipe." Naquele momento, um misto de alívio e felicidade tomou conta de mim. Eu saí da sala com um sorriso que não conseguia conter. Quando cheguei em casa e contei a novidade para meus pais, vi o orgulho nos olhos deles. Meu pai, que já conhecia a loja há muitos anos, comentou sobre as coisas que já havia comprado lá e me deu alguns conselhos para meu primeiro dia de trabalho.
Naquele momento, percebi que minha jornada estava apenas começando. No início, o ambiente era incrível. A loja tinha uma equipe unida, todos se ajudavam e trabalhavam com um sorriso no rosto. O Paulo, nosso gerente, era um homem de uns 40 anos, sempre bem-humorado, simpático e justo. Ele fazia questão de tratar todos os funcionários com respeito e nos motivava a melhorar. Ele acreditava que um bom atendimento era o segredo para conquistar os clientes e, por isso, nos dava liberdade para negociar pequenos descontos e oferecer um serviço mais personalizado. Trabalhávamos em diferentes setores, e todos tinham uma função muito bem definida. No setor da linha branca, onde eu estava, trabalhava com o Carlos, que já estava na loja havia anos e conhecia tudo sobre os produtos. Ele me ensinou desde o primeiro dia como abordar os clientes e explicar as especificações dos eletrodomésticos de forma clara e persuasiva. No caixa, ficava a Fernanda, que sempre estava disposta a ajudar e tinha um jeito acolhedor com os clientes. O André, estagiário, era responsável pela organização da loja e os cartazes de preço, sempre correndo de um lado para o outro para garantir que tudo estivesse impecável. Toda semana, Paulo fazia pequenas reuniões antes da loja abrir para falar sobre o desempenho das vendas, compartilhar dicas e até ouvir nossas sugestões. Ele nos fazia sentir parte do negócio, e isso nos motivava a dar o nosso melhor. Quando um cliente saía satisfeito, Paulo sempre elogiava o trabalho da equipe e nos incentivava a continuar assim. A relação entre os funcionários era muito boa, e apesar de ser um trabalho cansativo, eu me sentia valorizada e feliz. Mas tudo mudou quando Paulo foi promovido para uma filial maior e tivemos que nos despedir dele. A notícia pegou todos de surpresa. Apesar de sabermos que ele era um excelente gerente e que uma promoção era mais do que merecida, a ideia de trabalhar sem ele deixava um vazio no peito de toda a equipe. Ele era a pessoa que nos motivava, que resolvia os problemas com calma e que fazia o ambiente da loja ser agradável. Na semana da despedida, decidimos que não poderíamos deixá-lo ir sem mostrar o quanto ele era importante para nós. Organizamos uma vaquinha, cada um contribuiu com o que podia, e conseguimos comprar um bolo, salgados e refrigerantes. Mas mais do que isso, cada um de nós escreveu uma carta ou bilhete com mensagens de agradecimento para ele. O André, que era o mais criativo do grupo, montou um pequeno álbum com fotos da equipe e algumas lembranças dos momentos que passamos juntos. No dia da despedida, esperamos até o final do expediente para fazer a surpresa. Quando Paulo estava prestes a sair, chamamos ele para o fundo da loja, onde montamos uma mesa com bolo e salgados. Ele ficou visivelmente emocionado. Eu nem sei o que dizer, ele começou, com os olhos marejados. Vocês foram a melhor equipe que já tive. Não foi fácil construir essa sintonia, mas ver como crescemos juntos e como cada um aqui se dedica, me faz ter certeza de que essa loja sempre será especial para mim. O momento foi de abraços, risadas e até algumas lágrimas. Quando entregamos o álbum de recordações, Paulo folheou página por página com um sorriso nostálgico e agradeceu a cada um de nós individualmente. Isso não é um adeus, é um até logo. Tenho certeza de que vocês vão continuar fazendo esse lugar incrível. Nos despedimos dele com um misto de felicidade e tristeza. Felizes porque sabíamos que ele estava crescendo profissionalmente, mas tristes porque perderíamos um líder que realmente se importava com a equipe. No dia seguinte, quando entramos na loja sem Paulo, o ambiente já parecia diferente. A dúvida pairava no ar: quem viria no lugar dele? Será que essa pessoa manteria o que Paulo construiu ou mudaria tudo? A notícia de que uma nova gerente assumiria no dia seguinte nos deixou ansiosos. Quem seria essa pessoa? Será que continuaria o trabalho do Paulo? Ou mudaria tudo? E então, Karen chegou. Desde o primeiro momento, o clima mudou. A loja, que antes era um ambiente leve e agradável, se tornou um local tenso, onde ninguém sabia ao certo como agir. Ela entrou séria, cumprimentou todos de maneira seca e passou o dia nos observando em silêncio, como se estivesse analisando cada um de nós. Diferente do Paulo, que sempre fazia questão de interagir e perguntar como estávamos, Karen parecia indiferente e distante. Nos primeiros dias, ninguém sabia muito sobre ela, apenas que havia vindo de uma unidade maior e que, segundo boatos, era extremamente rígida. Aos poucos, isso se confirmou. Karen começou a impor uma série de mudanças drásticas sem sequer conversar com a equipe. Proibiu descontos imediatamente, alegando que a loja estava perdendo dinheiro com essa prática. Isso gerou um impacto enorme, pois muitos clientes estavam acostumados a negociar valores e voltar para comprar quando viam uma boa oportunidade. Agora, qualquer tentativa de negociação era barrada com um simples não. Ela também alterou completamente a abordagem com os clientes. Antes,
Podíamos conversar com eles, entender suas necessidades, sugerir produtos que realmente faziam sentido para cada caso e até mesmo recomendar algo melhor com base no que eles nos contavam. Muitos clientes confiavam em nós, voltavam para comprar novamente e até nos indicavam para amigos e familiares. O atendimento era humanizado, e esse era um dos diferenciais da loja. Mas com Karen, tudo mudou. A partir do momento em que assumiu, deixou claro que a única coisa que importava eram os números. Ela exigia que impulsionássemos a venda de seguros e garantias estendidas de forma quase obrigatória, sem se importar se o cliente realmente precisava ou não. Se alguém perguntasse sobre a opção de não contratar o seguro, devíamos insistir, argumentando que era um investimento essencial. Se alguém tentasse recusar firmemente, Karen ficava irritada e nos chamava para reuniões onde dizia frases como: "Se o cliente entra aqui e sai sem um seguro, vocês falharam." Se algum de nós tentasse argumentar que nem todos os produtos precisavam de seguro ou que alguns clientes simplesmente não queriam gastar mais do que o necessário, ela nos lançava um olhar frio e cortante. "Não estamos aqui para ajudar, estamos aqui para vender", ela dizia com desdém. Aquela frase me marcou profundamente. Antes, eu me sentia útil, ajudando as pessoas a fazerem boas escolhas de compra. Agora, sentia que estava apenas empurrando coisas desnecessárias para atingir metas irreais. Outra medida controversa foi a mudança nos preços dos produtos. De uma hora para outra, os valores expostos passaram a incluir automaticamente o seguro, sem que o cliente fosse informado disso com clareza. O André, que era responsável pelos cartazes de preço, recebeu ordens diretas para refazê-los e incluir os novos valores. Ele tentou argumentar, dizendo que isso poderia confundir os clientes, mas Karen foi taxativa: "Você não é pago para questionar, apenas para seguir ordens." A equipe, que antes trabalhava com entusiasmo e motivação, começou a sentir o peso da pressão. O ambiente ficou carregado, as conversas no intervalo ficaram mais silenciosas, e a sensação de desânimo tomou conta de todos nós. A loja, que já havia sido um lugar acolhedor, agora parecia um campo de batalha onde apenas os mais resistentes sobreviveriam. As vendas começaram a cair. Os clientes percebiam que algo estava errado e iam comprar em outros lugares. Muitos deles já não confiavam mais na loja, pois começavam a notar os preços inflados e a falta de flexibilidade na negociação. Eu via o olhar de frustração de quem saía sem comprar, e isso me incomodava, pois sabia que antes tínhamos um ambiente onde os clientes se sentiam valorizados. Então, Karen decidiu forçar a barra ainda mais. A nova diretriz era clara: qualquer compra parcelada deveria vir automaticamente com seguros embutidos sem que os clientes fossem informados de maneira clara. Agora, não era apenas uma venda forçada, mas uma estratégia enganosa. Muitas pessoas, principalmente idosos e clientes menos informados, passavam o cartão sem perceber os valores extras sendo incluídos na fatura. A Fernanda, que trabalhava no caixa, começou a sentir um peso enorme na consciência. Antes, ela gostava do trabalho porque sentia que fazia parte de um bom atendimento, ajudando os clientes a saírem satisfeitos. Mas agora, ela se via em uma posição desconfortável, onde precisava fingir que os seguros faziam parte da compra normal. "Eu me sinto horrível enganando as pessoas", ela desabafou um dia no almoço, com os olhos marejados. "Tem gente que só percebe depois que já pagou. E quando voltam para reclamar, eu tenho que dizer que não há como cancelar na loja. Eles confiam na gente, e estamos traindo essa confiança." Eu não sabia o que dizer para ela. Eu também me sentia mal. Era como se estivéssemos trabalhando contra nossos próprios princípios, contra aquilo que aprendemos desde o início: atender bem o cliente. Mas agora, Karen havia nos transformado em meros operadores de uma máquina de lucro sem ética, e a cada dia, o peso dessa realidade se tornava mais difícil de carregar. No mês seguinte, as vendas despencaram. O reflexo das mudanças de Karen era evidente, mas em vez de reconhecer que sua estratégia estava afastando os clientes, ela resolveu culpar a equipe. Foi marcada uma reunião de emergência e, diferente das reuniões motivacionais que tínhamos com Paulo, essa começou de forma fria e tensa. Karen entrou na sala com uma expressão fechada, bateu algumas pastas na mesa e começou a falar de forma ríspida. "Os números estão péssimos. Vocês não estão se esforçando. A loja não pode continuar assim. Se isso não mudar imediatamente, vamos precisar tomar medidas drásticas." O silêncio tomou conta da sala. Todos se entreolhavam, inseguros sobre o que poderia acontecer. O clima era pesado, e dava para sentir o nervosismo no ar. Então, sem dar qualquer aviso, Karen olhou diretamente para Carlos, meu colega de setor e quem me ensinou tudo desde o primeiro dia. "Carlos, você está dispensado. Passe no RH agora." A sala ficou em choque.
Carlos arregalou os olhos, respirou fundo e tentou argumentar. Karen, eu sempre fui um dos que mais vendeu aqui, você sabe disso. Os clientes simplesmente não querem comprar com essas novas condições. Se ao menos pudéssemos negociar como antes. Mas Karen o interrompeu, cruzando os braços e balançando a cabeça com impaciência. Não tem negociação. Você não bateu as metas, então está fora. A tensão foi cortante. Carlos olhou ao redor, como se procurasse alguma solidariedade, mas ninguém ousava falar nada. Ele inspirou fundo, tirou o crachá do pescoço e o colocou na mesa dela com força. Boa sorte segurando essa loja sem quem realmente se importava com os clientes, disse, antes de sair pela porta sem olhar para trás. Eu fiquei paralisada. Perdi minha referência dentro da loja. O único que me ajudava, que tinha paciência para ensinar e que tratava os clientes com respeito, simplesmente foi mandado embora como se fosse descartável. O silêncio continuou na sala por alguns segundos, até que Karen, sem demonstrar qualquer emoção, olhou para nós e disse friamente, espero que tenham entendido o recado. Se os números não melhorarem, vocês terão o mesmo destino. Naquele momento, eu entendi que aquele trabalho nunca mais seria o mesmo. Saí da reunião sentindo um peso enorme, sem saber se no dia seguinte seria a próxima da lista. Fiquei sozinha no setor, com medo, sobrecarregada e emocionalmente exausta. Sem Carlos, não havia mais quem me desse suporte ou com quem dividir as responsabilidades. As horas pareciam mais longas, os clientes mais desconfiados, e o peso do ambiente só aumentava. Eu ia trabalhar com um nó na garganta, sempre esperando a próxima ordem absurda ou a próxima explosão de Karen. Mas a gota d'água foi numa tarde comum, dessas que parecem arrastar o tempo. Um senhor de idade, visivelmente irritado, entrou na loja segurando a nota fiscal com força. Seus olhos estavam vermelhos, não sei se de raiva ou frustração, talvez ambos. Ele me reconheceu de longe, veio direto até mim e disse, moça, você me vendeu uma geladeira há 2 meses, e agora estou vendo aqui que estou pagando por coisas que não autorizei. O que é esse seguro de R$ 150 e esse outro de R$ 80? Eu não pedi isso. Tentei manter a calma, peguei a nota da mão dele e confirmei que de fato os valores estavam lá, listados como serviços adicionais. Meu coração disparou. Eu lembrava daquela venda. Ele pagou parcelado em 3 vezes, confiou em mim, foi um cliente educado e simples. E agora estava ali, se sentindo enganado. Fui até Karen com a nota em mãos, expliquei a situação e pedi ajuda para resolver, mas ela nem olhou para mim. Disse, sem tirar os olhos da tela do computador, a loja só vende, não cancela nada. Se ele quiser reclamar, que ligue na central. Voltei até o senhor e tentei explicar da melhor maneira, mas ele estava indignado. Disse que já tinha tentado ligar, que ninguém atendia, e que se fosse para ficar em linha ouvindo musiquinha, preferia resolver ali, pessoalmente. Vocês me enganaram. Vocês são desonestos. Isso é roubo, ele disse, elevando o tom de voz. Eu me sentia impotente, com vontade de desaparecer. Fui novamente até Karen, insisti que ela falasse com ele, mas ela se levantou abruptamente e foi até o balcão. E ali, diante de outros clientes e funcionários, gritou com o senhor, se o senhor assinou, está valendo. Aqui ninguém engana ninguém. Se não gostou, procure os seus direitos. O senhor ficou imóvel por alguns segundos, humilhado. Em silêncio, pegou a nota de volta, me lançou um olhar de decepção profunda e saiu sem dizer mais nada. Eu tive que engolir o choro para continuar o resto do dia. A loja havia chegado ao fundo do poço, e eu sabia que nada mais seria como antes. Depois desse escândalo, a situação só piorou. Um dia, uma senhora idosa entrou acompanhada da filha, ambas gravando em vídeo com o celular, reclamando dos seguros cobrados sem consentimento. No momento em que vi as câmeras apontadas na minha direção, meu corpo inteiro congelou. Eu sentia minhas mãos suarem, minha garganta secar e meu coração disparar. Não era só vergonha. Era medo. Medo de dizer qualquer palavra errada e aquilo ser usado contra mim. Medo de ser responsabilizada por algo que vinha de cima, que era imposição da gerência. Eu era apenas uma vendedora, seguindo ordens. Mas, na frente de uma câmera, qualquer gesto, qualquer resposta, podia parecer que eu estava compactuando com tudo aquilo. A filha da senhora estava visivelmente indignada. Ela falava alto, questionava com firmeza e dizia que já tinha visto denúncias semelhantes online. Eu tentava manter a calma, repetir que não podia responder por aquilo, que só a gerente poderia explicar. Com a câmera me seguindo, cada passo parecia pesado, cada palavra calculada. Eu não podia fugir, nem me esconder.
Só fiz o que achei certo, encaminhei para Karen. Mas Karen xingou a cliente, mesmo sendo filmada. Ela esbravejava, apontava o dedo, e dizia em alto e bom som que não tinha medo de celular nenhum, que podia gravar o quanto quisessem, porque ela sabia o que estava fazendo. O tom de voz dela era agressivo, cheio de desprezo, como se estivesse se alimentando daquele confronto. Ela dizia que quem mandava ali era ela, e que ninguém ia ameaçá-la com câmera de celular. Foi ali, naquele momento, que eu soube, a situação tinha passado de todos os limites. Aquilo não era apenas uma crise. Era o fim de qualquer dignidade que ainda restava naquele ambiente de trabalho. O vídeo viralizou de forma avassaladora. Em questão de horas, já circulava em grupos de moradores, páginas locais nas redes sociais e até sites de notícias regionais. O rosto de Karen, gritando com a cliente idosa enquanto era filmada, virou símbolo de desrespeito e abuso. Nos comentários, dezenas de pessoas relataram experiências parecidas na loja, gente que também foi cobrada por seguro sem autorização, que tentou cancelar e foi ignorada, ou que saiu humilhada por questionar os valores cobrados. A loja, que antes tinha movimento constante, amanheceu vazia no dia seguinte. Durante dias, não entrou mais nenhum cliente. A fachada da loja, que antes exibia ofertas com cores vibrantes, agora parecia sombria e abandonada. Internamente, todos os funcionários estavam tensos, aguardando uma resposta da diretoria, mas a resposta veio rápido e foi definitiva: iriam fechar a loja na cidade. A decisão foi anunciada por e-mail e, no mesmo dia, representantes da sede chegaram com caixas e papéis para iniciar o processo de desligamento. Nenhuma explicação longa, nenhum pedido de desculpas, apenas a confirmação de que a unidade seria encerrada por motivos estratégicos. Na prática, significava que tudo desmoronou por conta de uma liderança desastrosa e decisões tomadas sem ética. Foi o fim de uma loja que já tinha sido exemplo de bom atendimento e ambiente acolhedor. A notícia se espalhou rapidamente, os funcionários foram demitidos e a cidade inteira comentava sobre o que havia acontecido. Eu havia trabalhado menos de um ano na empresa, mas parecia muito mais tempo, dado tudo o que passei lá dentro. Muitos clientes voltaram para contar que também tinham sido enganados, mas nunca tinham percebido os valores extras sendo cobrados. Alguns tentaram abrir processos contra a loja, mas, no final, a empresa apenas desapareceu da cidade sem dar muitas explicações, deixando para trás um rastro de insatisfação, desconfiança e promessas quebradas. Eu me senti triste, decepcionada, com um nó na garganta por ver tudo ruir daquela forma, mas ao mesmo tempo, estranhamente aliviada. Era como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Mesmo com toda a pressão, mesmo com o medo diário de ser responsabilizada por erros que não eram meus, eu mantive minha integridade. Nunca tentei enganar ninguém, mesmo quando me exigiam atitudes que iam contra meus princípios. Atendi cada cliente com respeito, tentei amenizar os impactos das ordens absurdas que recebíamos e preservei, até onde pude, o mínimo de dignidade naquele ambiente. Essa experiência me mostrou como um ambiente saudável pode desmoronar rapidamente quando a liderança não tem preparo emocional, ético e humano. Aprendi que o exemplo vem de cima, e que uma única pessoa no comando, quando movida por arrogância, ganância e desrespeito, pode destruir o esforço e o comprometimento de toda uma equipe. Trabalhar sob o comando de alguém como Karen foi um trauma, mas também uma lição valiosa. A diferença entre liderar e mandar ficou escancarada para mim, e hoje carrego isso como um aprendizado que levarei para sempre, em qualquer lugar que eu vá. Menos de um mês depois, consegui um novo emprego. Foi em uma loja menor, mas com um ambiente muito mais leve, onde desde o começo fui recebida com respeito e gentileza. Percebi que nem todo lugar é assim, e que ainda existem empresas que valorizam seus funcionários e seus clientes. E você? Já passou por algo parecido no trabalho? Me conta nos comentários. Comentário do curador. Essa história é mais do que um simples relato de trabalho, é um retrato fiel de como o ambiente profissional pode impactar profundamente a vida de uma pessoa. A OP mostrou uma força admirável ao enfrentar cada desafio com dignidade, mesmo em meio à injustiça, ao medo e à pressão. Desde o começo, sua busca por uma oportunidade, sua dedicação ao aprendizado e a relação de respeito com os colegas nos mostram o valor do esforço e da honestidade. Mas também é um alerta poderoso: quando uma liderança é tóxica, quando o respeito é trocado por autoritarismo, os danos são profundos. A queda de uma loja inteira por conta das atitudes de uma gerente é a prova viva de que comandar é muito mais do que dar ordens, é saber ouvir, valorizar e inspirar. São raras as pessoas que, como a OP, conseguem manter sua integridade até o fim. Seu relato é uma lição que merece ser ouvida até o último segundo.
Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.